Antes de iniciar nosso assunto sobre a computação quântica, primeiro preciso explicar o significado de algoritmo, sendo, portanto, uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo através de um computador, contando com a entrada, input, e com a saída, output, de informações, mediada pelas instruções. Assim sendo, o algoritmo se justifica no resultado que ele almeja alcançar. Dessa forma, as variáveis são informações de entrada inseridas onde o algoritmo poderá ir e o que eles podem alcançar, e permitir que o resultado final seja alcançado com as informações recebidas. Portanto, um algoritmo promove uma sequência bem definida, normalmente usada para resolver problemas de matemática específicos, executar tarefas ou para realizar cálculos e equações. Diante do exposto, estamos vivendo na época em que se cumpre a profecia bíblica, dizendo: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, 18. Portanto, um computador quântico é um dispositivo que utiliza princípios de mecânica quântica para o processamento paralelo de informações. Assim sendo, a diferença para um computador comum está nos bits que um computador quântico utiliza para processar informações. Portanto, a computação quântica é um dispositivo programável para realizar cálculos através da leitura de informações armazenada em sistema quântico. Dessa forma, os cálculos quânticos derivam da integração quântica e suas aplicações. Sendo assim, a supremacia quântica terá o domínio desse computador sobre os demais computadores clássicos, que será capaz de realizar cálculos antes impossíveis, em velocidade incomparável. O computador quântico universal. Assim sendo, essa máquina universal seria uma máquina abstrata usada para modelar o efeito de um computador quântico, que irá capturar todo o poder da computação quântica. Dessa maneira, a máquina universal Turing de computador seria uma máquina para raciocinar, calcular e até mesmo pensar. Com essa criação, o propósito de Turing foi criar uma máquina capaz de exibir respostas e inteligências semelhantes a humanas. Portanto, em 1950, Alan Turing propôs criar uma máquina não somente para auxiliar o ser humano, mas para imitá-lo, ou fazer máquinas semelhantes ao ser humano. Assim sendo, conforme a Bíblia Sagrada, Deus criou os seres humanos, macho e fêmea, conforme sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Dessa forma, com a ascensão do humanismo, o ser humano criou máquinas, robôs, segundo sua própria imagem e semelhança. Diante do exposto, a palavra robô significa servidão ou trabalho, mas conforme a mitologia grega, Dédalo, arquiteto e inventor, há 3.500 anos atrás, teria construído uma estátua humanoide tão realista que se movia e falava sozinha. Em quase todas as culturas existem suas próprias histórias de máquinas semelhantes ao ser humano. Portanto, uma coisa é contar história de humanoides, outra coisa é criar robôs que trabalham de verdade, como já está acontecendo em alta escala. Assim sendo, somos a primeira geração na história da humanidade que constrói e implanta robôs de verdade em todos os segmentos da sociedade, começando no lar, nas repartições governamentais, nas indústrias e no campo. Desse jeito, a IA é capaz de entender e traduzir idiomas falados e escritos, e analisar dados, fazer recomendações e muito mais. Dado isso, caminhamos em direção a uma IA geral, onde terá uma função cognitiva a nível humano em uma ampla variedade de domínios, como processamento de linguagem, processamento de imagens, funcionamento computacional e raciocínio, evoluções necessárias da IA para estabelecer o controle total da humanidade. Dessa maneira, no teste de Turing, um computador e um humano são questionados quem é um humano.
Assim sendo, nesse teste é colocada a capacidade humana em relação a uma máquina para testar a capacidade desta em exibir respostas semelhantes à humana que, desde 1950, quando foi criado por Alan Turing, tem sido popularmente usado e cada vez mais desenvolvido. À vista disso, a IA, em 2025, através do DeepSeek V3, alcançou a junção de tudo que há de melhor no mundo na IA. Portanto, o Grok 3, criado por Elon Musk, pretende revolucionar a edição de imagem na IA. Dessa forma, a imagem da besta vai receber vida própria, para mesmo falar, tendo ainda a capacidade de monitorar todo cidadão do planeta Terra para ver se todos estão adorando ou não a sua imagem, que representa a pessoa do Anticristo. Dessa maneira, a prática de adorar imagens sempre esteve relacionada ao ser humano, começando na adoração da imagem feita pelo rei Nabucodonosor, onde todos os povos seriam obrigados a se prostrar e adorar, com pena de morte para quem recusasse. Daniel 3:7. Em decorrência disso, quando os anciões de Israel, cerca de 70 homens, se encontravam dentro do templo adorando imagens de toda a forma de répteis, de animais e de toda a forma de ídolos pintados na parede, Deus considerou esse ato como abominações malignas, e os que faziam isso se encontravam em trevas. E na porta da entrada do templo havia mais 25 homens, de costas para o templo, adorando o sol virados para o oriente. Ezequiel 8, 1-16. Assim sendo, esse costume dos povos pagãos vai se estender até que todos os povos da terra adorem a imagem da besta, pois como resultado, se alguém na terra não se prostrar e adorar essa imagem, o tal será morto, pois todos vão estar sendo monitorados pela própria imagem. Apocalipse 13:15. Portanto, um chip quântico está sendo desenhado, o qual já é conhecido como sinais de controle, o qual vai armazenar e processar os conjuntos de dados extremamente grandes, mais rápido que o computador clássico e ainda mais potente, criando dispositivos supercondutores e semicondutores, aumentando drasticamente os processadores quânticos até 2030, onde existe um projeto universal de monitorar e controlar toda a humanidade. Assim sendo, os cientistas da computação, através de qubits, estão construindo um computador para suprimir cada vez mais os erros da computação, unindo múltiplos qubits lógicos, expandindo para criar uma máquina maior, sendo o objetivo principal unir o maior número de dados em uma memória quântica confiável. Por conseguinte, a Microsoft acabou de apresentar seu chip quântico Majorana 1, pois nos últimos anos, a batalha que se travava na área da informática era alcançar a supremacia quântica. Em vista disso, com a criação do Majorana 1, a Microsoft criou esse chip, que se trata de um processador quântico, para alcançar o próximo horizonte da computação quântica, inaugurando dessa forma a supremacia quântica, sendo, portanto, a demonstração experimental do domínio e da vantagem de um computador quântico sobre os computadores clássicos, realizando cálculos antes impossíveis, em velocidades incomparáveis. Portanto, essa supremacia quântica será totalmente realizada com o algoritmo de Shor, que com sua análise teórica pressupõe um computador quântico livre de ruídos e erros, ou seja, um algoritmo quântico para resolver o problema de busca de ordem, também com um algoritmo de faturação muito mais rápido que o algoritmo de Shor. Consequentemente, uma coisa é certa: os computadores quânticos vão ficar cada vez mais rápidos, pois esse será o domínio final da quarta revolução industrial. Assim sendo, como já foi dito, supremacia quântica é um cálculo que um computador realiza ou resolve que um computador clássico não consegue realizar. Assim, nesse mesmo sentido, a tecnologia para alcançar esses resultados precisava de um superpoder da computação, onde os computadores podem conversar entre si estando em vários lugares, sem precisar de conexão via internet.
Enquanto os computadores normais usam bits, os quânticos usam qubits. Portanto, a computação pervasiva, também conhecida como computação onipresente ou oblíqua, fornece informações, mídias, contexto e poder de processamento para nós onde quer que estejamos. Sendo assim, esta classe de tecnologia é caracterizada por redes de processadores conectados incorporados em objetos do cotidiano como a Internet das Coisas, IoT. Dessa maneira, a computação pervasiva é a tecnologia que impulsiona a Internet das Coisas, IoT, onde no futuro será a Internet de tudo, controlando tudo o que existe. Um dos objetivos dos qubits na computação quântica é armazenar mais dados do que os bits tradicionais e melhorar consideravelmente os sistemas criptográficos, prática de proteger informações em segredo, verificar a origem de dados ou mensagens, verificar se o conteúdo da mensagem ou dos dados não foram alterados desde o envio, promovendo uma confidencialidade, integridade e autenticidade. O uso da criptografia nos computadores quânticos. Havendo uma máquina quântica universal que controla todas as redes de computadores fornecidas por nós, passam a usar protocolos de comunicação comuns sobre interconexões digitais para se comunicarem entre si. Essas interconexões são compostas de tecnologias de rede de telecomunicações, sendo, portanto, uma coleção de nós terminais conectados de modo a permitir a telecomunicação entre os terminais. Dessa forma, as redes de computadores oferecem suporte a muitos aplicativos e serviços, como acesso ao World Wide Web, rede mundial de computadores, sendo que a letra W no hebraico equivale ao número 6, que, unindo os 3 W de World Wide Web, equivale ao número 666 da besta de Apocalipse 13.18, sendo, portanto, um sistema de informação universal conectado pela internet, os quais são conectados em forma de vídeos, textos, hipertextos, sons e imagens, conectando todos os cidadãos do planeta Terra, todos os objetos através da Internet das Coisas, IoT, onde todos os objetos serão chipados e se comunicarão entre si através de sons, onde todos os seres viventes serão controlados e monitorados, começando pelo ser humano, através de hipertextos, modificando antigas interfaces, ligação entre sistemas, troca de informações, como por exemplo entre homens e máquinas robôs. Portanto, na ciência da computação, a interface está relacionada ao controle entre dois dispositivos hardwares, entre um usuário, um ser humano, e um programa-sistema operacional, ou entre duas aplicações, como homem-máquina, através de redes neurais, onde, através da interface, um programa de computador vai se comunicar com o usuário, incluindo uma linha de comando, como menus, caixas de diálogos, sistema de ajuda online, etc., onde as interfaces com os usuários podem ser classificadas com base em caracteres, textos, baseadas em menus ou baseadas em elementos visuais. As interfaces de software são APIs, Application Programming Interfaces, e consistem em códigos, mensagens utilizadas pelos programas para se comunicarem de forma transparente para o usuário. A sociedade já se encontra inteiramente conectada pela internet e, mesmo sem querer, vivemos já na era de IoT. Dado isso, a previsão é que dentro de pouco tempo tudo que existe esteja conectado, produzindo uma comunicação global de todas as coisas, pois a internet quântica fornece novas funcionalidades, como criptografia quântica e computação em nuvem quântica. O biopoder e a biopolítica no controle total. Portanto, a biopolítica objetiva gerir e garantir um bem-estar social, controlando a segurança do território e da população, enquanto o biopoder cuida e garante a permanência da espécie. A biopolítica tem como objetivo manter e ampliar uma relação de dominação da população, onde ninguém vai poder comprar ou vender sem estar conectado no sistema da besta. Apocalipse 13:17. Dessa maneira, o objetivo é implantar o controle total da humanidade através da dominação das condições biológicas pela biopolítica e pelo biopoder,
atuando como uma forma de controle social, através de camadas de vigilância, assumindo a vida do indivíduo, antes de seu nascimento até a sua morte. Conclusão. Conforme o avanço da computação quântica, um dos seus objetivos é controlar a economia mundial através de um controle tecnológico. Assim sendo, como já foi dito, a supremacia quântica, através de um computador quântico, realiza um cálculo que seria impossível para um computador clássico resolver. Dado isso, com a criação pela Microsoft dos chips Majorana 1, entramos na era da computação quântica de impacto comercial, pois o computador quântico ensina a IA, por exemplo, a linguagem da natureza, para que a IA possa simplesmente te dizer a receita do que você quer fazer. Dessa maneira, na área de segurança, os chips Majorana 1 criam um sistema de segurança quântico resistente para proteger dados como, por exemplo, o bancário. Um supercomputador quântico tem a habilidade de fazer cálculos mais rápidos do que um computador comum, como na área das finanças, detectar fraudes a partir da análise de grandes volumes de dados financeiros de forma mais rápida e precisa, havendo assim um controle universal da economia. Desse jeito, caminhamos em direção a um controle total da humanidade em todos os sentidos. Nota: Deus criou o homem e a mulher conforme sua imagem e semelhança. Gênesis 1, versículo 26. Ao pecar, homem e mulher foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Assim sendo, através de um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos 5, 12a. Adão e Eva não geraram filhos antes de pecar, mas depois de pecar, sendo os seus filhos segundo a sua imagem e semelhança. Pois a imagem e semelhança de Deus perderam após pecar. Gênesis 5, 1, 3. Com o primeiro Adão, perdemos a imagem e semelhança de Deus. Com o segundo Adão, Jesus Cristo, recuperamos a imagem e semelhança de Deus, pois fomos criados novamente em Cristo Jesus, ou fomos feitos uma nova criação de Deus. 2 Coríntios 5,17, Gálatas 6,15, Efésios 4,24. Leia ainda sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, Jesus Cristo, em 1 Coríntios 15, 45 a 50, a imagem a quem agora pertencemos. Portanto, a criação de robôs são réplicas da imagem e semelhança do homem. Ora vem, Senhor Jesus.